Metodologia científica, unidade 1. Vamos ver. Os objetivos de aprendizagem é constatar o tema da pesquisa como característica da curiosidade humana, identificar a implicação da pesquisa para a educação, perceber a importância da pesquisa para a sociedade, caracterizar e diferenciar os tipos de conhecimentos, constatar a importância do conhecimento científico, identificar os princípios da organização da pesquisa. E o plano de estudos, no tópico 1, nós temos do tema da pesquisa ao problema da pesquisa. É a busca pelo saber como característica do ser humano. No tópico 2, nós veremos o ato de pesquisar como condição do homem. No tópico 3, o desafio social da universidade e a questão da pesquisa. No tópico 4, a questão do conhecimento, o que significa conhecer, tipos de conhecimento e conhecimento científico. No tópico 5, os tipos de conhecimento, e finalizamos com o tópico 6, organização da sua pesquisa. Iniciamos com o tópico 1, do tema da pesquisa ao problema da pesquisa, a busca pelo saber como característica do ser humano. Então, a pesquisa é uma busca pelo saber. Pesquisar, conhecer, propor, só tem sentido se permitirem ao pesquisador descobrir-se e contribuir de alguma maneira para o universo do ser humano. O homem julga, reflete, conhece, isto é, supera e reelabora o conhecimento que possui. A busca da realização do homem no mundo. Para Aristóteles, o fim último do homem é a felicidade. Nascemos para ser felizes. Então, o fim do homem é a sua felicidade. O homem sempre buscou, então, conhecer mais, viver mais, suplantar suas fragilidades, dificuldades e limitações diante de um mundo que lhe era estranho. No convívio com a natureza, com o outro e consigo mesmo, historicamente, o homem veio construindo a si e ao mundo. Busca a realização e busca realizar-se como projeto. O homem se constrói no tempo, no espaço, como projeto. Projeto de vida, projeto de realização, projeto de felicidade. Quem não quer ser feliz nessa vida? Quem não planeja sucesso na sua vida? Quem não quer alcançar a realização? Isso é o projeto do homem. E para isso, através do conhecimento, ele tenta melhorar a sua vida. Para os gregos, o ideal do homem integral move a busca de realização. O homem integrar o ideal do sábio do filósofo, e é o princípio grego da paideia. Um ser humano completo e sadio, tanto de corpo como de mente. Na Idade Média, a ideia de realização está ligada à concepção cristã de um mundo que rege esse período. Realizar-se seria estar alinhado à ideia de Deus. Um dos princípios está em colocar-se como servo de Deus e ser
fiel aos preceitos e mandamentos do cristianismo. Isso na Idade Média. Já na modernidade, encontramos a noção de realização e felicidade aliada à ideia da ciência e da técnica. O homem moderno aposta em um projeto existencial, em que, pela ciência e pela técnica, conseguiria explicar o mundo, transformá-lo e levá-lo, consequentemente, à felicidade. Na contemporaneidade, encontramos um ser humano descrente. Tanto os ideais religiosos como o científico são questionados. Os ideais de felicidade e realização modernos não se concretizaram. Encontramos, após toda esta caminhada e aventura do homem, na busca do saber, um ser humano desconfiado, cansado. Condição vertical do homem sobre o mundo. Pensar. Eis uma característica inerente ao ser humano. Penso, logo existo. É marca que distingue o homem e o coloca como ente capaz de interpretar e conhecer a realidade à sua volta. O homem julga, reflete, conhece, isto é, supera e reelabora o conhecimento que possui, ou seja, o conhecimento sempre está em evolução. O mundo que nos aparece será sempre uma versão do mundo e, portanto, será sempre parcial e limitado frente a tudo o que é a realidade, que talvez seja impossível de ser complementada e conhecida. Assim, é por essa condição de incompletude e de busca que o homem cada vez mais se lança no desafio de transcender-se, de ir além de si mesmo e das coisas que encontra no mundo. E desse impulso, dessa busca de conhecimento e de superação, nasce a ciência, fruto dessa característica humana, que é a sua curiosidade de querer conhecer e saber e evoluir. O homem é capaz de elevar-se sobre o mundo natural pela sua consciência e pelo seu espírito criativo. É a razão e a capacidade de pensar que permite ao homem condição de possibilidade de abstrair o mundo e colocar-se como acima do mundo, que pensa o mundo, que é ser vertical, portanto. O homem é um ser que supera, que se transcende. A busca pelo conhecimento faz com que sua consciência o projete como ser vertical. Pensarmos o papel da ciência e da pesquisa nos coloca sempre mais adiante do desafio de pensarmos e entendermos essas questões, como resultado de busca pela realização humana. Tópico 2. O ato de pesquisar como condição do homem. É o ato da pesquisa que torna o homem ser aberto e possibilita interpretar a realidade atuando sobre ela. O ato da pesquisa está muito ligado às ciências experimentais, contudo, não apenas a elas, mas a todas as ciências e inclusive na educação. Por isso é necessário que se compreenda a importância da pesquisa na educação e de que o professor também é um cientista. Pesquisa científica é própria de todo aquele que participa do universo acadêmico. Tanto a busca da felicidade quanto
a capacidade de superar e pesquisar são condições inerentes ao homem. Pesquisa envolve de maneira profunda o desenvolvimento do ser humano. Potencializa suas capacidades. Na formação profissional, qualifica o olhar do pesquisador para melhor compreender a realidade. No tópico 3, o desafio social da universidade e a questão da pesquisa. O mundo atual nos exige atenção. Precisamos saber ler o mundo. A cada dia que inicia algo de novo, nos vários campos da cultura humana, acaba aparecendo. Vivemos tempos de mudanças. Dinamizar o mundo e aprimorá-lo é característica do ser humano. Nos chama a atenção é a velocidade que essas transformações ocorrem. O papel das universidades é crucial. Atuam como centros de reelaboração do saber, possibilitam abrir novos horizontes e oportunidades. Cabe à universidade garantir que os jovens se tornem cidadãos conscientes em um mundo globalizado. O mundo atual ele é dominado pelas nações que detêm os maiores investimentos em ciência e pesquisa. Saber é poder. Quem pesquisa tem o que ensinar, porque ensina a produzir e não a copiar. Ainda no desafio central das universidades, diante dos novos tempos, vale ressaltar que o mundo atual é dominado pelas nações, que detêm os maiores investimentos em ciência e pesquisa. E é na máxima de Francis Bacon, segundo o qual saber é poder. E essas questões se tornam mais claras para nós. E entendemos por que, então, é estratégico que se invista e se leve a sério a questão do conhecimento e da pesquisa. Vamos para um exercício de fixação. A pergunta é: qual é o desafio central das universidades e do ensino superior? Resposta: o desafio central das universidades é potencializar a pesquisa no contexto das universidades e no mundo atual. Exercício 2. Qual é o papel do professor no processo de fomento da pesquisa? Resposta: o professor serve de modelo ao acadêmico, pois além de orientador, assume a postura de reprodutor da produção da pesquisa própria e assim motiva o aluno ao saber fazer e também produzir o conhecimento através da pesquisa. No tópico 4, a questão do conhecimento, o que significa conhecer, tipos de conhecimentos, conhecimento científico. Então, o conhecimento não é algo pronto no homem. O homem não nasce sabendo, mas ele acaba aprendendo na medida que ele vai crescendo. Então, o conhecimento é uma capacidade humana para o homem, por se realizar-se como ser pensante. É uma tarefa permanente no homem. O que significa conhecer? É uma relação que se estabelece entre dois elementos, o sujeito e o objeto. O sujeito, quem conhece, e é o cognoscente. O objeto é o que será conhecido e chamamos de cognoscível. O estudo e a pesquisa para responder à questão sobre o que significa conhecer fazem parte da disciplina gnoseologia.
Então, a origem é grega. Gnose, conhecimento. Logia, estudo, saber. Epistemologia estuda as bases do conhecimento. Se aquilo que uma teoria sustenta tem ou não validade. Cada forma de conhecimento tem sua característica e valor, mas também tem suas possibilidades e limitações. Conhecimento, uma aspiração natural do homem. Então, há no conhecimento humano dois sentidos básicos. O primeiro sentido é o ontológico. O ser do homem descobre e desvela os entes. O homem sai de si para encontrar o objeto do seu conhecimento. No 2, gnoseológico, se divide em dois aspectos convergentes entre si: a curiosidade de conhecer e o conhecer objetivando uma prática, satisfazer uma necessidade psicológica vital do homem na esfera do conhecimento. Então, o desejo ou aspiração natural do conhecimento humano tem em seu fundamento o amor pela verdade. Conhecimento e suas dificuldades. A gênese do conhecimento humano se dá com a atitude contemplativa. O homem era intérprete da realidade exterior, que refletia no seu interior. Com o passar do tempo, o homem assumiu uma nova atitude. De intérprete, passou a diretor, e de contemplação, passou a ação. A utilidade do conhecimento representa compromisso com a verdade. São três aspectos básicos da utilidade do conhecimento: o conhecimento de si próprio, o do mundo, dentro de uma validade factual, conhecimento dos autênticos valores que determinam a vida na efetiva busca da verdade, conhecimento da finalidade da existência. Então, todo ser humano procura agir com consciência, ou seja, sua ação procura ser guiada pelo conhecimento. O agir do homem está diretamente relacionado com o seu estado de consciência e grau de conhecimento. O conhecimento que se adquire é o instrumento que se usa para agir. Exercício de fixação. Questão 1. Qual é a função do conhecimento na atualidade? Resposta. O conhecimento é útil na medida em que contribui para a efetiva realização global do ser humano, no aspecto pessoal, social e transcendental. Possibilidade de prever problemas e dificuldades para resolvê-los com sabedoria e determinação. Assim, o conhecimento de si próprio e do mundo dentro de uma validade factual e o conhecimento autêntico na efetiva busca da verdade. Tópico 5. Tipos de conhecimento. Temos o senso comum, que é um saber que nasce da experiência cotidiana, um saber sobre os hábitos, os costumes, as práticas, as tradições, as regras de conduta e tudo o que necessitamos para podermos nos orientar no dia a dia. O exemplo, como comer à mesa, é um saber informal, é um saber espontâneo. As características do senso comum é empírico, a sistemático, a metódico. Conhecimento teológico ou de fé é o tipo de conhecimento que decorre do medo causado pela percepção de fatos espantosos. O sofrimento levou Buda a construir um conjunto de princípios aceitos por seus seguidores, que é o budismo. É um saber dogmático. Conhecimento filosófico decorre da razão pura, ou seja, é um desejo natural do ser humano. Por ele,
O sujeito quer saber por amar o saber e não para fazer uso prático dele. Não é dogmático, é um saber aberto, sistemático e racional. Conhecimento científico é um saber que tem método, disciplina e organização. Não é um tipo de conhecimento ocasional, mas intencional. A forma de entender a realidade se altera porque os instrumentos e os métodos utilizados são diversos. A ciência é um conjunto de conhecimentos gerados a partir da criatividade e ordenados pelo poder lógico do raciocínio. A ciência é um conhecimento crítico construído com criatividade e que busca uma explicação lógica. Vamos ao exercício de fixação. O senso comum tem características de ser. Qual é a expressão correta? Vamos para a resposta. Ingênuo. Essa seria a resposta correta. Conhecimento teológico tem características de ser. Resposta. Dogmático. Tópico 6. Organização de sua pesquisa. Estudo e pesquisa significam esforços e, sobretudo, paixão por descobrir o mundo e sua efetividade de interpretação. A pesquisa ajuda-nos a ampliar a visão de realidade e solidificar ainda mais nossa visão de conhecimento. Planejando seu espaço e tempo acadêmico. Em nosso trabalho de graduação, é sempre um esforço para observar, delimitar e construir uma pesquisa que responda a algumas questões, tema ou possibilidade em educação, que seja importante. É preciso que tenha efetividade e relevância nos estudos acadêmicos e no fazer de cada estudante de graduação. Veja o espaço de tempo que você possui. Monte uma agenda. No tempo destinado, dedique-se. Durante a pesquisa, faça intervalo de descanso. Evite distrações. Quanto mais leitura, estudo, mais qualificação. Estabeleça prazos que permitam cumprir a meta. Ambiente adequado, com conforto, boa luminosidade e ter acesso a um computador. Tem uma biblioteca particular. É importante que você tenha sempre algumas obras. Que obras? Dicionário da área que você estuda, obra dos grandes mestres da área que você estuda, obra dos autores que você mais se identificou e obras específicas. Tenho que fazer o meu trabalho de graduação, mas não sei o que eu vou pesquisar. Essa é a grande dúvida de muitos acadêmicos. Uma das maneiras de encontrar seu tema de pesquisa é por afinidade, o que você mais gosta. Você tem vários temas pelos quais se interessa, então procure responder que tema desperta mais interesse, dúvidas ou estimula a conhecer mais. Qual a contribuição para a sociedade? Para mim, como pesquisador. Vamos para um exercício de fixação. Qual é a importância de cada tema para a minha área de estudo? Resposta: os temas são a base da pesquisa, pois limitam o assunto e auxiliam na sequência de ideias e na solução de problemas específicos. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado.